E aí, meu povo? Olha a Mauro aí de novo, tá? Lembrando a vocês da quarentena, né? Da quarentena. Na semana passada vocês viram comigo a evolução das espécies, tá? Nós vimos tudo assim bem tranquilinho para que vocês não percam o ritmo. Continuem em casa nos estudos. Vá fazendo seus resumos. Hoje, ao terminar minha aula de hoje, lá na sala de aula do Google, vão estar vários exercícios relacionados à origem da vida e evolução das espécies, tá? A origem da vida eu já coloquei. Galera do Enem, galera das isoladas e o pessoal do SSA2 não pode perder tempo. Esse assunto vai continuar agora. E agora vem a parte mais complicada. Hoje vocês vão ver como será o homem do futuro. Vocês vão ver a evolução do ser humano, todas as adaptações que eles fizeram, os órgãos que provam que houve evolução, os fósseis. Vamos continuar o neodarwinismo. Vamos relembrar, tá? Vamos relembrar. Para você ter ideia, ó, o que é evolução? Nós falamos isso aqui, ó. Evolução são todas as transformações. Nós falamos de evolução e involução. Lembra-se? Involução e evolução fazem parte, né? Tanto pode perder como pode ganhar, tá? Não pode confundir. Involução não é regredir. Você sabe o que? A primeira teoria que se tem é o fixismo, que Deus é o criador de tudo. Onde é que está o erro? Quem lembra onde é que está o erro? O fixismo acredita na imutabilidade. Massa? Lamarckismo, Jean-Baptiste Monnet, o Conde de Lamarck. Ele acreditava em quantos pilares? 3 pilares, olha. O meio provocava, uso e desuso, caracteres adquiridos. Qual dos 3 é mais grave? Os caracteres adquiridos, né? Aquela história de que se eu malho, e quando eu tiver meu filho, ele já nasce malhado? Essa ideia foi de quem? De Lamarck. Mas foi o primeiro que falou em evolução das espécies. E vimos as particularidades da evolução. Foi o primeiro a falar em adaptação, né? Que o Lamarck fez. Em seguida vimos o que? O darwinismo. Então, o que é que você deve colocar? Darwin estava errado? Não, Darwin não estava errado. Darwin estava certo. Onde está o problema do darwinismo? Por que o darwinismo foi derrubado? Porque Darwin não sabia explicar de onde vinha tanta variabilidade das espécies. Não existia genética naquela época para ir ajudá-lo, né? Então Darwin, ele acreditava em 2 pilares. O meio seleciona e a seleção natural. Lembre-se, a seleção natural, o mais forte sobrevive e o mais fraco tende a evoluir ou morre. Está entendendo a jogada? Então Darwin estava certíssimo. A viagem de Darwin no Beagle, a viagem dele, massa. Galápagos, observe bem que ele viu em Galápagos seres estranhos, seres evoluídos, né? Foi aí que surgiu bem o estudo de Darwin. Perfeito? Hoje nós vamos continuar a nossa aulinha. Lembrando, mais uma vez, olha, não pode, preste muita atenção. Lamarck acreditava que o ambiente causava transformação e Darwin selecionava as características, tá certo? As transformações. Então, mais um bizu. É isso que eles pedem na prova do Enem, galera. É isso que eles pedem. Eles não vão perguntar uso e desuso. Eles vão perguntar seleção natural. Eles vão perguntar mais sobre o ambiente. Então, preste atenção, muita atenção nesse bizuzão de Mauro aqui, tá? Nesse bizuzão. Próxima teoria que a partir de hoje nós vamos ver. O neodarwinismo. Galera, o neodarwinismo, neo é novo. Então, muita gente acredita que está errado. O nome é teoria sintética molecular. Tudo bem, você pode chamar teoria sintética molecular ou chamar o neodarwinismo, tá certo? O neodarwinismo em homenagem a Darwin, tá certo? Em homenagem a Darwin. Essa teoria que a gente está vendo aqui agora, frequentemente chamada de síntese moderna, síntese evolutiva, síntese neodarwiniana ou simplesmente neodarwinismo. Geralmente denota a combinação. É a união de 2 pensamentos. Não esqueçam. O pensamento darwiniano, seleção natural, e o pensamento genético. Então, as ideias genéticas, tá? E o darwinismo se juntaram. Isso quer dizer sintetizar. Ficou claro até aí ou não? Então, juntou o pensamento de Darwin com o pensamento genético. O pensamento genético prova de onde vem a variabilidade. Entendeu a jogada? É isso que é a teoria sintética.
teoria sintética, o neodarwinismo. Perfeito, galera. Quando você estiver numa questão de prova lá, que você escutar não, perdoe-me, né? Que você lê, você vai ler mutações, recombinações genéticas, seleção natural e adaptação, você já sabe que isso é o neodarwinismo. Observe, seleção natural e adaptação, isso aqui são ideias de quem? Darwin, tá certo? Darwin. Mutações, recombinações são ideias de quem? Da genética mendeliana. Olha o problema de Darwin. Ele não sabia de onde vinha tanta variabilidade. Ele não sabia. Esse era o problema. Então Darwin ficou no meio do caminho, tá ligado, velho? Ele ficou no meio do caminho. Ele sabia que os seres tinham uma variabilidade incrível, mas ele não sabia o porquê. Aí agora você sabe. Para que ocorra a variabilidade, você tem que ter a seleção natural. Tendo a seleção natural, o ser que está variando se adapta. Para que essa variabilidade ocorra, você tem que ter mutações, modificações do corpo. Essas modificações ocorrem pelas recombinações genéticas. Entendeu a jogada? Ocorrendo isso, você tem agora o termo evolução. Essa é a teoria sintética bem sintetizada. Bem sintetizada. Então, as ideias darwinianas e as ideias mendelianas juntando para provar de onde vem a variabilidade. Foi uma história até engraçada. O cara que perguntou a Mendel, desculpa, gente, Mendel não quer sair da minha cabeça. O cara que perguntou a Darwin de onde vinha tanta variabilidade chamava-se Wallace. Aí o Wallace perguntou, Darwin, e tanta variabilidade? Aí Darwin fez, eu não sei te explicar. Ele não sabia como explicar. Aí foi o Wallace que conseguiu destruir praticamente todo o trabalho de Darwin. Aí Darwin parou por aí, porque ele não tinha como. Eu acredito que 80 anos depois, essa é mais ou menos a ideia, 80 anos depois, com os trabalhos mendelianos, tem gente que acredita que foi 100, mas eu vou por 80 anos. 80 anos depois, com os trabalhos de Mendel, aí um cara chamado Robertson pegou o trabalho darwiniano com o trabalho mendeliano, juntou, estudou e conseguiu aí descobrir a variabilidade genética. Entenderam agora como é a teoria sintética? Então, na teoria sintética você tem esses caras aqui, ó, Dobenheim, tá? Esses todos os cientistas que tem aqui, Mayer, Oblitz, esses caras aqui não são, eles não pedem lá quem foi que descobriu. Lembra, eles sintetizaram, eles juntaram. Tá? O Wallace discordou, Robertson juntou e esses caras sintetizaram. Tá? O que é aqui, quando você pegar esse slide, que vai estar disponível para você hoje no finalzinho, vai estar disponível, você vai ter aqui o resumo da teoria sintética da evolução. O que é, o que ela explica, o que ela propõe, tá entendendo? E o que é hoje a teoria mutacional. Tá? O que é hoje a teoria mutacional. Esse slide vai ficar só para você. E quem entendeu, ótimo, o que é teoria sintética da evolução. Perfeito, vimos as 4 teorias, tá? As 4 teorias, quais são elas? Criacionismo, o fixismo, perdoe-me, gente, o fixismo, o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. As 4 que você precisa saber para a sua prova do Enem e do SSA. Beleza? Então, quem tem dúvidas, anote aí e pergunta lá com a gente. Pode perguntar, que a gente vai tentar responder para você. Vamos agora tentar provar. Provar não, vamos mostrar as provas de que houve evolução, tá certo? A primeira evidência de que houve evolução são os fósseis. Fósseis são vestígios de seres vivos petrificados pela ação do tempo. O que tem aqui dentro que prova que é um ser vivo? Material genético. Aqui tem vestígio de DNA, gente. Se tem vestígio de DNA, é um ser vivo. Aqui eu tenho os fósseis. Eu tenho um fóssil do tigre de dente de sabre. Eu tenho aqui o fóssil de um dinossauro, bem também. Eu tenho aqui, esse aqui ainda está vivo, tá? Existe ainda vivo deles, tá? É o trilobita. Então ele aqui está fossilizado em pedra. Isso aqui é cocô, é bosta. Isso aqui é cocô. A gente chama de coprólito. Então aqui tem DNA. Através disso aqui eu sei se ele era carnívoro, se ele era herbívoro, o animal. Então os fósseis é uma evidência, sem dúvida nenhuma, de que houve evolução. Tá certo, gente?
Essa é a primeira evidência, são os fósseis. Posso passar adiante? Segunda evidência, anatomia comparada, os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são órgãos que seres têm, mas eles não têm muita função. Eles não têm função, tá? Eles estão lá por uma necessidade. Porém, se perder ou ganhar, ele não vai interferir muito, não. Então, existem muitos seres vivos com vários órgãos vestigiais. Eu vou citar os nossos, os humanos, tá certo? Então, não há necessidade de você se procurar saber de baleia, você de tigres, leões, não há necessidade. Só precisa saber dos humanos. Os órgãos vestigiais humanos, a mesma coisa serve para qualquer outro animal, tá certo, gente? Os órgãos vestigiais, eu tenho aqui, por exemplo, os músculos auriculares. Os músculos auriculares, eles não têm função nenhuma para a gente hoje, não tem. No passado, na evolução humana, os antepassados humanos, eles utilizavam a orelha para comunicação. Então, por exemplo, ele poderia mexer para dizer: oi, tudo bem? Como é que vai você? Tá entendendo? Como você deve ter visto, você observou em cães. Cães, quando estão agitados, eles levantam a orelha. Cães baixam a orelha. Está entendendo? Esse movimento da orelha era comunicação. Nós hoje não precisamos mais disso, mas ele está aí. É um órgão vestigial. O mais conhecido órgão vestigial é o apêndice. O apêndice vermiforme que está no nosso lado direito. O apêndice vermiforme não tem nenhuma função digestiva. A única coisa que podemos associar ao apêndice vermiforme é que ele é produtor de células leucócitos. Né? Tá entendendo? Esse órgão aqui, ele nem interfere e nem ajuda em nada. Porém, ele pode provocar a apendicite, mas isso aí é um caso bastante, não é em todo mundo. Então, o apêndice funcionava quando os antepassados humanos, eles tinham o hábito de comer carniça, tá? Eles comiam carniça, eles se alimentavam de fezes de outros animais, de raízes, entendeu? Então, o apêndice vermiforme funcionava nessa época. Quando ele deixou de comer carniça, ele passou a se alimentar de outra forma melhor. O apêndice deixou de funcionar. Eu tenho um apêndice vermiforme, eu tenho os pelos, o dente ciso, que a gente chama de dentiqueiro, o dentiqueiro, que é o dente ciso, ele não tem mais a função na gente, tá? Ele está ali por ficar, é um dente, é um órgão vestigial, mas ele já foi importante quando a mandíbula era maior, quando os caninos eram maiores, quando a gente rasgava, quando não utilizávamos talheres, o antepassado humano, ele rasgava a carne, ele tinha que amassar, triturar, então ele precisava dos molares. Eu tenho o primeiro molar, o segundo molar, o terceiro molar, e vai embora. Então você tem que ter noção. Esses são os órgãos vestigiais, tá? Os fósseis são mais, garante mais, tá entendendo? Os órgãos vestigiais deixam um pouquinho de dúvida, mas são evidências. Próxima evidência, a embriológica. Essa também não é coisa assim para você discutir. Você observa uma coisa muito estranha. Na fase embrionária, que a gente já viu isso em embriologia, na fase embrionária, observe o peixe, a salamandra, que é um anfíbio, a tartaruga é um réptil, a galinha, que é uma ave, o coelho, mamíferos e os humanos. Observe que eles têm o mesmo formato, ou seja, eles têm o mesmo desenvolvimento embrionário. Bronca, não é? Essa é mais uma prova ou uma evidência, tá? Outra evidência, anatomia comparada, órgãos homólogos. Eita, gente, isso derruba tanto nego. Observa aqui agora para você ter ideia. Você está vendo um morcego e você está vendo um golfinho. O morcego e o golfinho têm algo em comum. Eles são mamíferos. Beleza? O golfinho nada com suas nadadeiras. E o morcego voa por causa de quem? Das suas asas. Observe aqui agora um braço humano, de um gato, de um golfinho e de um morcego. Se vocês observarem, se der para observar direitinho, é pela cor. Você tem aqui o amarelo, 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 amarelo. Esse osso aqui, tá certo? Ele é chamado de quê? Como é que quem lembra o nome? Eu tenho dois ossos aqui. Cúbito. Rádio, não tem os dois ossos? E una, Lembre-se? Os dois ossinhos, massa. Observe que todos eles têm. Todos eles têm. A quantidade de dedos, todos eles têm.
Observe a asa. Então, gente, é uma coisa estranha. Eles são seres diferentes, mas eles têm a mesma origem. São todos mamíferos. Porém, cada órgão tem uma função diferente. Então, esses são os órgãos homólogos. Mesmo a origem embrionária, ele tem que pertencer ao mesmo grupo. Todos são mamíferos. Mas a função dos órgãos são diferentes. Então, mesma origem embrionária e função diferente. Homólogos. Então, não esqueçam. Preste atenção. Se ele tem funções diferentes, isso vai levar a uma divergência evolutiva, ou seja, vai aumentar o número de espécies. Isso é chamado de especiação, o número de espécies diferente. Então, lembrando a vocês, órgãos homólogos, mesma origem embrionária e funções diferentes. Funções diferentes, homólogos. Funções diferentes, homólogos. Porque eu tenho agora os análogos. Observe aqui agora a ave e a mosca. Ambos voam utilizando as asas. Lembrando, isso aqui não é asa, isso aqui é um braço, tá? Ave, inseto, origens diferentes, mas a função é a mesma. Origens diferentes, mas a função é a mesma. Órgãos o quê? Análogos. Homólogos. Mesma origem, função diferente. Análogos. Origem diferente, mesma função. Lembre-se, preste muita atenção. Se tem a mesma função, vão levar a convergência. Vai se ter um grupo, vai ter uma seleção desse grupo. Homólogos, análogos. Não pode esquecer, tá certo? Alguma dúvida até aí? Então vamos passar adiante. Mais uma. Isso é prova. A especiação, que é o processo de formação de espécies, tá? No processo de formação de espécies, você tem isso que eu falei para vocês. Você tem a divergência e você tem a convergência. A divergência, maior número de espécies. A divergência, melhoramento da espécie. Então, na especiação, você tem, por exemplo, as histórias. Veja só, para você entender. Chegou aqui na Terra, isso foi um filme que passou para você entender o que é especiação. Chegou aqui na Terra uma nave espacial com seres de outros planetas, tá certo? Esses seres, esse filme que você acha que você deve ter assistido, chama-se O Predador. Aí o que ocorreu com o Predador? O Predador teve um contato sexual com um humano e nasceu um novo predador com patrimônio genético humano. Entendeu a jogada? Aí eu pergunto, houve a formação de uma nova espécie. Isso é especiação. Entendeu a jogada ou não? Então, aquilo que a gente está falando, quando ocorre a divergência, é mais difícil ocorrer a especiação. Quando ocorre a convergência, é mais fácil ocorrer a especiação. Então, os dinossauros desapareceram não só foi por causa do meteoro, foi por causa da especiação. Eles começaram a melhorar geneticamente, eles começaram a ter contatos com seres e o padrão genético foi mudando. Então, essa especiação que nós falamos tanto é um processo, é um fenômeno pelo qual novas espécies são formadas a partir de um ancestral comum, tá certo? Mecanismo de especiação. Então, para você ter ideia, eu tenho 3 mecanismos de especiação. Os nomes são horríveis, para você lembrar. Eu tenho a especiação alotrópica, é quando ocorre uma barreira. Algo impede que eles se encontrem, tá certo? Algo impede que eles se encontrem. Por exemplo, um rio, uma montanha, tá? Então, não vai formar a espécie, né? Por quê? Porque houve uma barreira. Então, eles vão ficar ali e vão continuar sempre aquele tipo de espécie. A partir do momento que eles rompem essa barreira, ocorrerá a especiação do tipo alopátrica, alopátrica, tá certo? Segundo tipo, simpátrica. Nesse tipo daqui, é aquele da convergência. Eu tenho um ancestral comum. Então, é mais ou menos assim para você ter ideia. Um casal morando num lugar que não tem impede, só um casal, né? Aí de repente tem uma filha, tá certo? Uma filha. Essa filha
cresce e o pai passa a ter relações com a filha. Entendeu a jogada ou não? E assim vai ficando. Esse tipo de especiação é chamado de simpátrica, tá? E a próxima, a parapátrica. A parapátrica não tem barreira nenhuma, tá certo? É a que é mais comum, não tem barreira nenhuma, e ocorre casualmente. Então, por exemplo, você tem um macaco sagui, que é de cara preta, com um macaco sagui de cara roxa. Beleza, ambos, eles podem cruzar. Cruzando, sem nenhum problema nenhum, se eles forem de espécies que tiverem ancestral comum, vão nascer novas espécies. Entendeu? Dê uma lidazinha, procure isso na internet, em livros, tá? A questão da alopátrica, que não quer sair, né? Simpátrica e parapátrica, tá? Na prova, você só tem que lembrar desse daqui, da alopátrica, porque tem barreiras que impedem, tá certo? De todas as questões que eu vi na prova sobre especiação, processo de formação e especiação, eles sempre colocam a alopátrica, porque é algo que impede. Então, por exemplo, o Oceano Atlântico impediu que o pessoal da África encontrasse o pessoal da América do Sul, para não formar nova espécie. Tá, beleza, esse processo. Aí, a partir do momento que ele ultrapassa o Oceano Atlântico e vem para cá, é um tipo de especiação chamado alopátrica. Perfeito? Eu tenho aqui um exemplo de alopatria, de alopatria com parapatria. Eu tenho aqui. Então, você observa aqui o último, tá? O último, que é a baleia. A baleia. A baleia é comprovado hoje cientificamente que ela surgiu do cruzamento desses dois indivíduos aqui, ó. Desses dois indivíduos. Tá certo? Esses dois indivíduos ocasionou a formação desse novo indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo, ao cruzar com esse outro indivíduo aqui, nasceu esse daqui. Vocês estão entendendo a questão ou não? Então, essa modificação aqui, tá, o processo de formação de espécies, esses aqui não se adaptaram e a tendência dele foi não evoluir. O mais evoluído de todos é esse daqui, que é a baleia. Aí agora eu pergunto, a baleia pode cruzar com a orca? Não. Eles fizeram agora um processo de separação, né? Separaram mesmo. E a orca não é, ele é um cetáceo, mas não é uma baleia, é um golfinho. Então são de espécies diferentes. Eu tenho aqui o mecanismo de especiação. Isso é outra coisa que eles cobram. Então, por exemplo, alguém perguntou assim, Mauro, se por acaso um cavalo cruzar com uma jumenta, nasce o quê? Aí eu disse, nasce a mula. Agora, por que nasceu a mula? Aí, porque eles são de espécies diferentes, mas eles apresentam cromossomos homólogos. Passa, beleza. Só que a mula é estéril. Existem mecanismos que impedem a especiação. Você não pode esquecer disso nunca. Tu já imaginasse se de repente uma girafa, não girafa não, que é muito alta, né? Um porco encontrasse um cão, uma porca com um cão e tivesse contato sexual. Ia nascer o quê? Uma nova espécie. Tá? Vocês estão entendendo? Uma nova espécie. Então essa nova espécie, se conseguisse reproduzir, iria formar uma outra nova espécie. Aí eu pergunto a vocês, quantas espécies existiriam na face da Terra? Então, o cara que criou o mecanismo que a gente chama de Deus, ele pensou nisso daí. Eu vou ter que dar uma paradinha para que não ocorra tanta formação de espécie. Já existe o mecanismo de especiação, eu vou parar o mecanismo de especiação. Para parar o mecanismo de especiação, eu tenho os processos pré-zigóticos e os processos pós-zigóticos. Nunca esqueçam isso. O mecanismo pré-zigótico impede a fecundação. Impede que o espermatozoide encontre o que? O óvulo. Aí é necessário que os órgãos sejam diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma ave com um mamífero. Entendeu agora por que uma ave com mamífero a tendência é não ter nada? Por quê? Porque esse mecanismo é o pré-zigótico. Ele impede a fecundação. Impedindo a fecundação, não tem como nascer. Tá certo? Já o mecanismo pós-zigótico impede a formação do indivíduo. Então, eu vou pegar aqui agora para você ter ideia. Eu vou pegar uma zebra com um pônei. Um pônei.
eles têm os mesmos órgãos sexuais, mas são de espécies diferentes. A partir do momento que ele tem uma relação sexual, ele vai impedir o desenvolvimento do embrião, tá certo? Esse é o mecanismo prozigótico. Observe aqui a irradiação evolutiva. Na irradiação evolutiva, que eu falei para vocês, que é o mecanismo de especiação, o ancestral comum é esse aqui, ó, que evoluiu para todos esses seres aqui. Ele ainda existe, esse mecanismo. Ele está aqui, ó, esse, que é o mussaranho. O mussaranho foi o primeiro mamífero a existir na Terra. A partir do momento que o mussaranho começou a evoluir, ele começou o mecanismo de especiação, ele começou a modificar. Então, todos esses outros seres aqui trazem o patrimônio genético do mussaranho. Isso aqui é chamado de radiação evolutiva, tá certo? Aqui eu tenho a evolução dos seres humanos. O que você precisa saber, a aula de história, o professor Renato já deve ter explicado para você. O Australopithecus evoluiu para o Homo habilis, que utilizou a mão, do habilis para o Erectus, do Erectus para o Neandertal para o Sapiens sapiens, e assim vai embora. Eu vou deixar essa parte para o professor Renato, que isso é muito explorado em história, e em biologia é pouco, tá? E aqui está o Homem do Futuro, gente. Aqui está o Homem do Futuro. Essa revista aqui, mãe, você pode acessar no Face, aí, no Google, onde você quiser. Pode acessar essa revista. Eles fizeram uma previsão de como será o Homem do Futuro. Com pele especial devido à radiação, com olhos especiais devido aos... A mesma coisa, né? A radiação, a camada de ozônio sendo destruída, cabelos especiais. Observe que ele já tem um celular acoplado nos braços, ó. Tá entendendo? Ou seja, a informática já está dentro do corpo da gente. Então, essa é a ideia do homem do futuro. Acredite, né? Lembre-se que a evolução é isso. Então, para você ter ideia, é mais ou menos aqui para você ver a evolução das espécies, tá certo? Então, vamos exercitar? Vamos exercitar para ver como é que você aprendeu isso daí, perfeito? O hábito de colocar argolas no pescoço por parte de mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura. Ou seja, botando argolas no pescoço, o pescoço cresce. Massa? Desta forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam, acreditavam que já nasceriam com um pescoço grande, alto, gigante, né? Essa afirmação de que o pescoço já nasceria grande é de quem? Lamarck, Malthus, Wallace, Darwin ou Mendel? Aí é que a gente já pode descartar. Mendel está fora, né? Foi o quê? Genética. Darwin, seleção natural. Wallace discordou de quem? De Darwin. Malthus, teoria malthusiana. Lembra da teoria malthusiana? Não. A projeção aritmética, a projeção geométrica dos alimentos, não tem nada a ver com isso. Sobra quem? Lamarck. Uso e desuso. Uso e desuso, e as crianças já nasceriam caracteres adquiridos. Beleza? Segunda, a teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora o que? As ideias de Darwin. As ideias de Mendel, não é? E quais são as ideias de Mendel? Mutação e seleção natural, mutação e adaptação, mutação e recombinação gênica. Recombinação gênica e seleção natural. Ó, tá fora a letra A. Seleção natural é de Darwin. Lembre-se que ele quer incorporar as ideias de Darwin. Adaptação é Darwin. Seleção natural é Darwin. Então sobrou que letra? Letra C. Desculpa aí, gente, tosse. O ar-condicionado fica bem em cima. Aí a gente fica com uma voz, garganta seca. Próxima questão. Considere as seguintes afirmações. Devido à necessidade de respirar o ar atmosférico, um certo animal passou a apresentar pulmão e transmitiu essas características aos seus descendentes. Eita! Tá certo? As toupeiras atuais têm olhos atrofiados, porque seus ancestrais, por viverem sobre a terra, não necessitavam da visão. De tanto comer capim, o intestino dos herbívoros foi ficando cada vez mais longo. Gente, está com a cara de Lamarck, não é? Massa? Quais dessas são ideias de Lamarck? Qual que vocês acham? Quais? 1, 2 ou 3 ou as 3?
E aí, o que vocês acham? Eu acho que são as 3. Não, é apenas quem? 2 e 3. Devido à necessidade de respirar, um certo animal passou a apresentar pulmão e transmitiu. Transmissão é o quê? Genética, né? O darwinismo. Tá certo? Beleza, pessoal? Próxima aula, próximos assuntos. Aguardem que com certeza vai ser a última. Eu tenho para mim que essa pandemia vai acabar e a gente vai voltar a ter as nossas aulas normais, tá certo? Um abraço e um forte beijo no coração de vocês.